Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para te ajudar, para fazer você compreender, entender que a fé é um poder. Mas não é só a fé para salvar, não é só a fé para conquistar, e sim para salvar. Porque o maior benefício da fé, o maior dos benefícios da fé, não é a cura de uma enfermidade, não é a solução de um problema. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei doente. Cheguei doente, muito doente. Minha mãe, eu cheguei carregado pela minha mãe. Eu tinha um problema nas pernas, uma enfermidade que os médicos não conseguiam entender o porquê, mas eu estava perdendo as forças e ficando praticamente, assim, inutilizado das pernas. Eu tinha 15 anos de idade, a nossa família era toda espírita, né? E eu não sabia que era um espírito imundo que estava agindo ali no meu corpo. Então, minha mãe me levava ao médico, eu ia carregado, assim, do lado dela, segurando o ombro dela. Chegava lá no hospital, aí parava, não sentia nada. O médico examinava, olhava aqui, olhava dali, e ele dizia, você não tem nada. Quando a gente saía do hospital, então, no meio do caminho, eu ia perdendo o movimento das pernas, perdendo a força, tal, e andava com muita dificuldade. E chegava em casa, só ficava deitado. Até que minha mãe já estava indo na Igreja Universal do Reino de Deus e ela me fez o convite para ir lá. Ela já havia recebido um benefício, uma cura da minha irmã, e eu fui. Então, ali eu fui curado na hora. Eu fui curado na hora. Acho que pela fé da minha mãe, porque eu não sabia de nada. Eu não tinha noção de nada. A igreja tinha 2 anos de idade, a Igreja Universal. Então, eu não tinha, assim, noção de nada. Eu queria, na verdade, ir embora, porque o pastor pregou, falou muito, pregou bastante, enfim. E eu estava doido para ir embora, até que ele mandou ficar de pé para fazer a oração, e ele fez a oração. E na medida que a voz dele penetrava no meu ouvido, o poder de Deus, hoje eu entendo que é o poder de Deus, entrava e causando uma revolução dentro de mim. Eu comecei a vomitar, comecei a passar mal, pum, acabou, ficou curado. Só que eu comecei a frequentar a igreja, mas aí eu fui conhecendo a fé. Mas realmente a fé que me salvou veio tempos depois, que salvou a minha alma. Porque aquela fé que curou a minha doença, que me curou da doença, eu creio que foi a fé da minha mãe, não a minha. Está entendendo, Rilan? Sim. Foi a fé da minha mãe. Eu não tinha noção de nada que estava chegando ali. Foi a fé da minha mãe. E aí, mais tarde, foi criando essa fé e tal, fui conhecendo Jesus aos poucos, mas eu ainda não havia me entregado, até que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Aí sim, eu usei a fé para salvar a minha alma. E essa é a fé que salva a alma, ou seja, a obediência à palavra de Deus. Eu comecei a obedecer a palavra de Deus. Eu comecei a obedecer a palavra de Deus, então eu fui mudando, eu fui tomando atitudes, sendo orientado
e obedecendo a palavra de Deus. O senhor foi jogador de futebol profissional e provavelmente com 15 anos o senhor já jogava bola. Então, e o senhor tinha um problema justamente nas pernas. Eu estou aqui pensando em quantas pessoas que sofrem, que são vítimas de rituais, de trabalho, inveja, coisas que são feitas. A palavra de Deus diz para a gente não ignorar os desígnios do mal. Então, provavelmente, o senhor era vítima de uma dessas obras malignas e naquele dia, através da fé, o senhor recebeu a cura, recebeu a libertação. E a fé realmente é impressionante, é muito forte. A fé é um grande mistério. O senhor chegou lá pela primeira vez, levado, e o senhor recebeu. Porém, como está escrito, o objetivo principal da nossa fé é a salvação. É a fé que faz a gente permanecer. Se o senhor não tivesse recebido essa fé salvadora, então certamente o senhor teria recebido aquela cura, aquela graça, e hoje o senhor não estaria mais. Sem dúvidas. Mas o que fez o senhor chegar até aqui foi exatamente essa fé que o Espírito Santo dá, que é a fé salvadora. Exatamente. Então, você deve pensar nisso, tá certo? Você deve pensar nisso. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção, preparando você para a oração. Preparando você para a oração. Prepare um copo com água, entendeu? Mas se concentre na oração. Aliás, na letra da canção. Se coloque como se você estivesse falando com Deus o que você vai ler aí, o cantor, a letra do cantor. Depois a gente vai falar com Deus, olha só. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra quê? Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora e somos pecadores, como diz a letra da canção, em busca de perdão. Há pessoas agora, meu Pai, que já erraram muito na vida. Erraram e só erraram. Mas elas têm acompanhado os nossos programas
e mesmo achando que não tem merecimento do perdão, elas têm orado conosco. E eu te peço agora, meu Pai, usa da tua compaixão e misericórdia e perdoa os pecados dessa gente. Eu não tenho noção do que, de quais são esses pecados. Mas o Senhor, que tem os olhos de fogo, sabe, vê tudo. Então o Senhor sabe o que essas pessoas têm feito. Essas pessoas que estão em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, numa penitenciária. O Senhor sabe o que tem sido a vida delas. Então, se tem alguma delas, se tem algum desses homens que estão orando conosco, que quer confessar, que quer desabafar com o Senhor, ouça agora. Fale com Deus, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo está te ouvindo. Coloque diante dele a sua vida. E ele vai te abençoar. Fale com ele. Responda, meu Pai. Responda a oração, a súplica de cada uma dessas pessoas. Dê a resposta agora, arrancando toda a tristeza, toda a dor, todo o sofrimento, vazio. E faça com que, no final dessa oração, todos percebam, meu Pai, a transformação, a mudança no seu interior. Unge essa água, meu Deus. Unge essa água e seja ela um remédio para a alma, para o corpo dos enfermos, física e espiritualmente. Em nome de Jesus. Beba da água agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração.
Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim. Muito bem. Amanhã já é o dia da Vigília do Céu. O Bispo Macedo estará realizando essa reunião especialíssima amanhã. Nós estaremos pessoalmente com ele também, mas vai ser muito, muito importante, porque o nome da vigília é Vigília do Céu. E a palavra vem da onde? Vem do céu. Com certeza vem do céu. A palavra vai vir da onde? Do céu. Do céu. Né? E vai passar pelo bispo e chegar até você. Né? Então, você que tem tido experiências, você foi batizado com o Espírito Santo, ou você foi obreiro, obreira e se afastou da presença de Deus por alguma razão, e numa dessas vigílias que nós temos feito nessa pandemia, você teve um encontro com Deus, um reencontro, batismo com o Espírito Santo, uma renovação, você deve entrar em contato conosco. O nosso zap é 0 operadora 11 95339 2828. 0 operadora 11 95339 2828. E aí a nossa produção vai conversar com você e vai proporcionar aí o nosso encontro aqui no programa, como foi o caso da Terezinha, lá da cidade de Tiradentes. Terezinha, boa noite. Boa noite, bispo. Então, Terezinha, você foi obreira? Sim, senhor. Quanto tempo? Eu fui obreira por 16 anos. 16 anos. E estava afastada há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. O que foi a vida da Terezinha nesses 2 anos? E você se afastou por quê? Você foi tirada da obra? Como é que foi? Não, bicho. Na verdade, eu fiquei na obra 16 anos, mas eu, mesmo assim, depois que eu saí de obreira, eu permaneci como membro na igreja, que não era na Cidade de Tiradentes, eu morava em Guaianazes, né? Onde a minha família morava todo um perto do outro, mesmo os casados, e meus irmãos também iam na igreja. Eu não fui tirada de obreira, pelo contrário, quando eu pedi para sair, o pastor conversou muito comigo, me orientou, e a esposa quis me ajudar, mas assim, eu já não... Eu deveria ter pedido ajuda quando eu estava começando a cair, né? Me esfriar, mas não, fiquei, até chegou uma hora que eu mesma não conseguia. E devido a problemas do meu casamento, que eu era casada, tinha problemas sérios no casamento, veio um divórcio, me divorciei, mas permaneci na igreja. Só que até então eu já não estava bem mesmo, né? Foi empurrando com a barriga em vez de pedir ajuda. E então o que houve? Eu conheci
uma pessoa que não era da igreja, mesmo lá dentro eu já estava caída, mas permanecia ainda, pelo menos já estava indo, né? Só que aí eu conheci uma pessoa que era de uma outra denominação, me envolvi com essa pessoa, aí eu já fiquei aí na igreja bem pouco, mesmo meus irmãos que são obreiros falando para mim, não deixar, mesmo que eu não estava bem, eu lutar, que eles não me ajudar mesmo assim, já não tinha mais forças, aí que eu já não ia mesmo na igreja. Então, eu engravidei da minha filha, mas eu casei com essa pessoa, aí comecei a ter muitos problemas no meu casamento, a primeira coisa que eu lembrei, Deus, mas mesmo assim, aí eu comecei a tentar firme de novo na igreja, porém, eu não conseguia me levantar, parece que eu não tinha, assim, eu sempre confiei, acreditava que Deus é Deus para as outras pessoas, mas para mim eu achava que não tinha mais jeito, assim, eu não conseguia acreditar. Mas mesmo assim estava indo, só que aí foi piorando. Então, o que acontece? Eu sofri violência doméstica, tive que divorciar, separar do meu segundo marido, que eu tinha me envolvido com ele, mas tinha casado no civil. Então, por violência doméstica, amparada pela Lei Maria da Penha. Aí eu passei a morar na casa de um, na casa de outro, com uma filha pequena. Ela estava com 2 anos quando eu divorciei do pai dela. E morando num lugar, no outro, dependendo dos outros, não conseguia trabalho, não conseguia emprego. Aí minha professora é vigilante, então eu falei, deve ser porque meu curso é vencido, eu não consigo. Meus irmãos juntaram, fiz o curso, a reciclagem mesmo assim não consegui. E foi indo daquele jeito. Aí, o que aconteceu? Logo nesse início, que há 2 anos atrás, que eu de vez resolvi não ir mais para a igreja. Eu ia de vez em quando na igreja, eu ia fazendo uma mensagem que não vou dizer o nome, né? Não tem necessidade. Mas não era a mesma coisa porque eu estava precisando de Deus. Então, o que me fez de vez desistir da minha fé na Igreja Universal foi que eu nunca tinha parado para isso, mas mandaram um vídeo de um ex-bispo que tinha caído. E pela primeira vez em todo o tempo eu resolvi ver aquele vídeo. E depois daquele dia que eu vi aquele vídeo, o mal, eu vejo que foi o mal, por ele já não estar bem, eu dei lugar, entrou no meu coração e eu gelei. Eu já estava fria, já não conseguia nem ir na igreja, aí que eu gelei de vez. Uhum. Eu me senti mal disso, porque assim, eu me senti decepção, como se eu fosse enganada com tudo aquilo que aquela pessoa estava falando, entendeu? Em vez de eu ter, naquele momento, pensado assim, poxa, porque na realidade eu fiquei 16 anos de obreira, mas eu fiquei 25 anos na Igreja Universal. Então, em vez de todos esses anos, que hoje eu vejo assim, eu ter pensado em tudo que eu ouvi, em toda a ajuda que eu tive ali de Deus através dos bispos, dos pastores, de estar ali junto comigo, em vez de eu pensar em tudo que eles fizeram por mim, o que aconteceu? Naquele momento, nada eu lembrei disso, eu só lembrava daquele dia errado que eu estava vendo, errado assim, que estavam me apresentando. Então aí eu não tive mais força, eu não quis mais saber eu nunca mais fui na igreja, não quis saber. Antes eu ouvia, mesmo de vez eu ouvia a mensagem do Bispo Macedo, não ouvi mais. Eu não mudava de canal, porque os programas da igreja passavam direto. Até uns 3, 4 meses atrás, a minha irmã, que é da Igreja Universal, falou para mim, assiste a vigília do resgate, não sei o quê. Aí eu até comecei, quando o senhor começou a falar, mudei de canal, falei, não vou ver nada disso não. Sabe, daquele jeito assim, que... Mas bem eu rebelde. os bichos. Bem rebelde. Sim, Bicho, eu estava rebelde, mas só que dentro de mim eu sabia, lá no fundo eu sabia de uma coisa, que assim, não era que os bispos, eu era rebelde, mas eu sabia que tinha alguma coisa tinha que ter sido, era verdade, mas eu não conseguia ver. Tipo assim, sabe, eu entrei assim na minha cabeça do seguinte, poxa, se na igreja que eu via, não que as outras não sejam de Deus, mas onde eu via que usava a fé, que ia ali e tal, era assim. Então, onde que eu ia encontrar Deus? Então, eu comecei a acreditar em nada. Mesmo assim, eu não deixei de acreditar que Deus é Deus. Só que aí eu comecei a olhar para mim, que para mim não tinha jeito.
Entenderam? Aí o que acontece? Eu arrumei, voltei a trabalhar no final do ano passado, mesmo assim, na miséria, dependendo dos outros, sem nada, com a criança pequena morando na casa dos outros. Aí o que eu fiz? No ano passado, eu consegui arrumar um trabalho de freelance em eventos. Então, lá eu conheci o meu namorado, comecei a ver minha vida e tudo mais, né? Só que aí até ia na igreja evangélica às vezes, mas a igreja universal não queria ninguém saber. Então, mas, hein, Terezinha, é por causa do tempo, tem outras pessoas na linha. Eu queria saber o seguinte, você, pelo que eu entendi, você começou a assistir vídeos e tal, e falando mal da gente, de ex-pastores, ex-bispos, e aquilo ali fez com que você se tornasse uma pessoa aversa à Igreja Universal. O que aconteceu na vigília? Como é que foi a tua transformação na vigília? Qual das vigílias que você foi transformada? Eu assisti a primeira, que foi essa que passou a assistir. Eu já estava mais cedia, mas não foi porque eu quis ver isso, é porque eu descobri que eu tinha tido contato com uma pessoa, porque começou essa pandemia, comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter pressão alta, muito medo, pânico, porque eu não queria sair na rua, porque eu tinha medo de pegar o vírus, porque eu sabia que eu tinha certeza que se eu pegasse eu ia morrer. E, sabe, é um tormento, bicho, que só Deus na minha vida. Às vezes eu ligava à noite para o meu irmão, que é obreiro, para ele orar por mim, para eu conseguir dormir, atormentada, pânico, assim, terrível, terrível, terrível. E, então, aí veio a vigília. Sim. Aí veio a vigília. Hã? Senhor? Aí veio a vigília, não foi? Sim. Então, eu queria saber o que aconteceu na vigília. Eu estou curioso para saber o que aconteceu na vigília. Na vigília, foi de sábado passado, me perdoe, bispo. Na vigília de sábado passado, o senhor estava pregando, o Espírito Santo usou o senhor para a gente não, para se pegar a Deus, não com lágrimas de cebola, mas que a gente tinha que se lançar. Nesse momento, eu dobrei os meus joelhos, coloquei minha cara no chão e falei com Deus que eu não queria mais viver aquilo e que a saída era eu me entregar e que eu queria que Deus me transformasse, me libertasse de tudo aquilo, porque ali era o meu momento, que Deus fosse comigo. E aí, quando eu dobrei meus joelhos, eu descia lágrimas, não era de cebola, como o senhor estava pregando, mas era uma sinceridade mesmo. Eu estava falando, estava dentro de mim para Deus. E eu tenho certeza que Deus ele me visitou naquele momento, que eu levantei ali e chorava, e tinha sede, tinha saudade de Jesus, saudade de ir para a igreja. Eu queria, porque queria ir para a igreja. E eu falei, meu Deus, como que eu vou para a igreja? Porque a minha filha tem imunidade baixa, ela é do grupo de risco, eu não posso estar saindo, só eu e ela hoje nós morando sozinha. E eu, Jesus, e agora? Mas eu quero ir para a igreja, eu quero, e o senhor ali falando aí, sabe, foi muito forte. Deus, ele me visitou. Quando terminou a vigília, eu falei, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu liguei para o meu irmão, e ele falou, venha, porque eu moro na cidade de Tiradentes, ele é obreiro em Guaianazes, lá no Jardim Robru, né? Ele falou, vem, se você não tiver o dinheiro, arrume e vem. Aí eu, no outro dia, eu levantei cedo, catei minha filha, eu coloquei a máscara, nós fomos. Quando eu peguei o ônibus, a minha filha começou a ter uma dor forte na barriga para mim voltar. Eu falei, não vou voltar, eu vou até lá, porque eu vou me batizar hoje. E eu fui até a igreja. Lá, a minha cunhada, meu irmão olhou minha filha. Eu busquei na reunião das 9h30. Após a reunião, fui até o pastor, desci lá no estacionamento, ele me batizou nas águas. Graças a Deus, entreguei a minha vida para Jesus ali. Como é que você está agora? Por dentro? Senhor? Como é que você está por dentro agora? Estou bem, bispo. Na segunda-feira e no domingo já comecei a ter, sabe, aquela coisa assim de ter pânico. O que eu fiz? Liguei a televisão, aí o senhor estava orando, consagrou a água lá, foi depois da oração do bispo, eu e minha filha tomei,
já não estou sentindo mais nada. Eu falei, não, a dúvida não vai entrar, porque eu entreguei minha vida para Jesus de verdade. Isso, Acabei agora- de voltar do culto das 3 horas. Agora, Terezinha, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Isso, eu tô Nesse na fé. sábado, Em nome de Jesus. nesse sábado, busque o batismo com o Espírito Santo, nessa vigília do céu de amanhã, tá bom? Amém, bispo. Deus Muito abençoe, obrigada. Terezinha. Felicidade para Sim, você. A Gisele, lá de Belo Horizonte, está na linha, ô Bispo Irlan. Boa noite, Gisele. Boa noite, bispo. E aí, Gisele, o que foi que aconteceu com você através da vigília? E qual vigília? Foi a vigília do dia 2 de maio, vigília do alerta. Eu, na verdade, eu estava dentro da igreja, mas eu estava afastada, né? E eu só fui perceber isso quando iniciou a pandemia. Tem 15 anos que eu sou da igreja, não falto, mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca estava satisfeita com nada. Nunca estava satisfeita com nada e eu não percebi como que eu tinha me afastado. E devido à pandemia foi que minha ficha caiu. Eu via que eu perdia muito tempo envolvida com as coisas do mundo, mesmo não estando no mundo, com rede social principalmente. Eu bebia, comia daquele lixo todo e eu não dedicava mais tempo para Deus, eu não orava mais, eu não lia a Bíblia. Então, eu não estava no mundo fisicamente, mas espiritualmente eu estava totalmente envolvida. E eu sempre buscava muitas coisas e nunca nada me satisfazia. Eu trocava muito de emprego, sempre buscando algo. E essa última vez eu fui para Portugal tentar alcançar meus objetivos aqui do mundo, né? Tentar com uma condição melhor. E chegando em Portugal, foi quando Deus me mostrou que eu podia estar lá, onde eu, teoricamente, realizaria um sonho da minha vida, mas eu estava afastada dele. Então, tudo que eu tinha conseguido, aparentemente falando, seria tudo que muita gente sonha, perdeu todo o sentido para mim. Quando começou essa pandemia e eu estava lá. Então, foi quando eu percebi que realmente eu estava afastada de Deus e que, como começaram as pregações da volta de Jesus, que tudo eram sinais que estavam acontecendo, foi me dando um desespero muito grande. Só vinha na minha cabeça assim, você perdeu a chance, você deu mais valor para a rede social do que para a Bíblia, você deu mais valor para as coisas desse mundo do que para Deus. Deus não vai te perdoar, não dá mais tempo, acabou o seu tempo. Aí foi que eu fiquei desesperada. Tentei voltar para o Brasil, não consegui. Minha passagem foi cancelada e eu fiquei mais pânico ainda. Até que veio a vigília do alerta. Quando chegou nessa vigília, o horário de Portugal era 2 da manhã. Aqui no Brasil era 10, começou lá, era 2. E eu estava na minha cama com meu celular e comecei a escutar. Foi quando o bispo virou e falou assim: Deus está te dando uma segunda chance e pode ser a última. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, se é a minha chance, vai ser agora. Eu vou abrir mão de tudo, porque eu preciso ter paz, porque eu já não estava mais dormindo, eu não estava tendo sossego. Aí eu estava na minha cama e o bispo pediu para a gente procurar um lugar. Eu fui para o banheiro da casa que eu estava morando, num quarto. Eu fui para o banheiro e orei e falei com Deus, meu Deus, eu preciso só de uma chance, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso viver aqui em Portugal, eu não preciso conseguir casa, carro, que eu tenho até minha casa no Brasil, mas eu queria, às vezes, nem viver, como diz a canção, né? Mostrar aquilo que eu não sou. E eu falei, meu Deus, eu só quero só uma chance. Aí eu orei, fui sincera com Deus. Aí quando eu voltei para minha cama, eu voltei para minha cama, na hora que eu deitei a cabeça no travesseiro, mas me veio uma paz muito grande, muito grande. E eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. E Deus falou comigo, eu sou contigo. E aquilo ali foi, assim, tudo que eu precisava. Amém. Era a minha chance. Como está a Gisele de lá para cá? Nossa, outra pessoa. Eu voltei para o Brasil, abri mão do meu sonho, né? Que
aquele sonho que eu via, eu falei, meu Deus, eu não quero mais nada disso aqui, abri mão do meu sonho, voltei para o Brasil, consegui voltar, e desde o dia 2 de maio, minhas redes sociais, eu excluí tudo, o YouTube só uso mesmo, todas as páginas eu cancelei a inscrição, é só agora, só as coisas da igreja, tenho orado com vontade, tenho buscado a Deus com todo o meu coração, eu literalmente abri mão de tudo, eu não quero mais nada. Está em Vou paz. voltar, estou em paz. A Gisele está Vou voltar salva. para o altar. A Gisele está Oi, salva hoje, né? Está bem. Sim, hoje eu tenho certeza. Eu procurei a igreja lá mesmo em Portugal, me batizei na mesma semana. Amém. Procurei o pastor, que não estava tendo reunião, mas eu procurei o pastor, me batizei lá em Portugal mesmo e voltei. E hoje eu quero só usar a minha vida para poder ganhar almas e para poder investir na obra de Deus e mais nada. E a expectativa para amanhã, a vigília do céu? Já está tudo preparado. Aqui em casa eu já montei um espaço aqui em casa já só para minhas orações, já é o espaço da minha vigília, já separei, já limpei tudo, montei um quartinho aqui só para ficar aguardando a vigília. Deus continue lhe abençoando, viu, Gisele? Boa Amém, noite. Fique Bispo. com Deus. Com Deus. Bom, nós vamos agora aos proclamadores do telhado, essas pessoas que têm contribuído com as suas ofertas para que a programação da televisão, do rádio, possa ir ao ar todos os dias como tem ido e tem ajudado muitas pessoas como a Gisele. Nós vamos assistir agora esse quadro Proclamadores do Telhado. Essa programação tem sido responsável por ajudar milhares de pessoas que estavam desesperadas e até pensando em dar cabo da própria vida, mas que ao assisti-la, receberam uma palavra que as levantou. Nesse período de isolamento social, nossos programas e reuniões ao vivo nunca foram tão essenciais como agora, pois certamente tem levado à sua casa fé, vida e esperança, fazendo de muitos lares um pedacinho da casa de Deus. Você que tem sido abençoado por meio dessa programação, nos ajude a mantê-la no ar. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Olha, nesse domingo, dia 7, nós estaremos fazendo com todos os fiéis um propósito muito especial de levá-los à fonte. A fonte é o altar. Levá-los à fonte para beber do cálice dos escolhidos. A Bíblia fala que Deus separou 300 homens, que esses homens nasceram, esses valentes, esses 300 valentes e fiéis a Deus, nasceram na fonte. Ali eles foram provados e aprovados para uma guerra onde Deus deu vitória para todos eles. Então, nesse domingo, nós teremos a festa das primícias e os fiéis beberão do cálice dos escolhidos. E esse cálice tem sido consagrado nas igrejas todos os dias. Isso em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui no Templo de Salomão, o bispo Macedo estará às 7 horas da manhã e às 9h30 da manhã o bispo Renato Cardoso, às 18 horas o bispo Júlio Freitas. Tá certo? O Tiago teve uma experiência gloriosa. Olha só. Sou o Tiago Barbosa Teixeira, empresário, tenho 29 anos, sou casado, moro em Brasília. Encontrei muitas dificuldades financeiras, né? Embora eu vim de uma família muito humilde, então tive que ir para o mundo muito cedo, trabalhar. Nesse período eu já passei dificuldade,
já catei papelão, já catei garrafa, né? Todo esse período de dificuldade eu já passei. Mas o salário, né, era pouco, não dava para suprir toda a necessidade que a gente precisava, né? Embora eu sempre fui um jovem bastante determinado, mas eu tinha muita limitação, medo. As pessoas, muitas pessoas que viviam ao meu redor falavam, você não vai conseguir, que é o que a gente mais ouve, né? A gente, você não vai conseguir, você não tem estudo, você não é capaz de chegar lá. Eu tinha um objetivo de conquistar, de ter um carro, de ter uma casa, mas eu tinha essa limitação. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era totalmente negativo contra o dízimo. O dízimo, na minha cabeça, vou dar dízimo para a igreja, para que a igreja precisa de dinheiro? A igreja é rica. Quem precisa sou eu, que não tenho condição. Na realidade, é Deus que tem que me dar, não é eu que tenho que dar para Deus. Eu tinha esse pensamento, essa resistência em relação à fidelidade com Deus. Quando eu entendi que dízimo era uma fidelidade, que isso era um mandamento e que eu tinha que fazer de coração e por conhecer a palavra de Deus, a minha mente abriu 100%. Eu comecei a ver as pregações, eu comecei a ver os testemunhos, então eu via que tinha um resultado de quem era fiel e de quem não era fiel. Então, quando eu passei a ser dizimista, parece que a sua mente, ela se abre. Eu comecei como motoboy e, na realidade, eu comecei, nem moto eu tinha. Comecei a aprender a profissão dentro da imobiliária, não praticava a corretagem ainda. Então, quando eu tomei essa decisão de largar o fixo para ir para tudo ou nada, Deus me honrou. A casa que eu ligava ou o cliente que eu entrava em contato, eu conseguia pegar o serviço, eu conseguia levar o produto para dentro da empresa, o meu produto era vendido e eu ganhava com aquilo ali. Deus, ele não só me deu essa habilidade, como ele me deu a inteligência de desenvolver dentro desse ramo. Hoje, sou corretor de imóvel, a minha profissão é corretor de imóvel. Hoje eu tenho minha imobiliária, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho, vamos dizer, limitações para ter o que eu quero, né? Graças a Deus, eu não tenho limitação para comer o que eu quero, para ir onde eu quero, não tenho limitação para andar no carro que eu quero. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho a minha família, eu posso dizer que a minha família é abençoada, né? Eu não tenho nada que reclamar. Ou você é fiel e toma posse daquilo que você quer, ou você não é fiel e você não vai tomar posse. Não existe outro caminho. Resultado só vem através da fidelidade. Então, eu mudei essa condição de pensamento, me tornei fiel a Deus e a minha vida financeira mudou literalmente. Inclusive, agora nessa pandemia, quando se instalou o fechamento total, Deus já nos honrou, a gente já conseguiu fechar uma venda. Desse período para cá, graças a Deus, Deus tem feito grandes milagres. Então, consegui fechar alguns contratos nesse mês de paradão mesmo, literalmente, mesmo o cartório estando fechado, Deus deu capacidade para a gente fechar negócio. Nós estamos com um projeto até de contratar uma pessoa para nos ajudar com a capacidade de clientes que a gente tem, porque a demanda está muito grande. E se eu cheguei até aqui, até hoje, foi graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças ao caminho que eu aprendi, né? Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor Jesus e nada para a glória do homem. Nada para a minha glória, nada para a glória de ninguém. Tudo para a glória de Deus. Momento de meditação. Obreiros e obreiras, eu gostaria de enfatizar, voltar a falar sobre o mesmo versículo que nós falamos ontem. Já que logo mais, já posso dizer assim, logo mais, às 18 horas, o Bispo Macedo estará iniciando a nossa reunião, a nossa vigília do céu. E o que eu gostaria de focar nesse momento? Por exemplo, está aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Agora, Bispo Irlan, isso acontece quando a pessoa se prepara para receber essa palavra. Quando ela se prepara. Você sabe que o agricultor, ele prepara a terra primeiro. Né? Eu não entendo muito disso, mas eu acredito que ele prepara a terra, ele aduba a terra. Né? Enfim, prepara a terra para receber aquela semente. Não é isso? Aí ele coloca a semente lá e aí daqui a pouco vem os frutos. Muito bem. A palavra de Deus, que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as coisas, a palavra de Deus que mantém, né, a terra não cai, o globo terrestre não cai. Quem que mantém ali? Qual é a mão que mantém ali aquele globo celeste, terrestre, suspenso? Sobre o nada. Sobre o nada. Sobre a palavra de Deus. A luz do sol, o que é isso? A palavra de Deus. A noite, a lua, a palavra de Deus. As estrelas, o firmamento, o mar, os animais marinhos, tudo isso, todo o universo se formou pela palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela se prepara para receber essa palavra, como amanhã, como logo mais, por exemplo, na hora que o Bispo Macedo estiver no altar, iniciando a palavra, se esse obreiro, se essa obreira, se essas pessoas, todos que vão participar, sentarem ali, se prepararem para essa vigília, se prepararem para essa reunião e deixarem a terra pronta, preparada para que o Espírito Santo, através do bispo, desça com a palavra dele. Então, essa palavra entra no seu ser e produz o que ela deseja. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne os pensamentos e intenções. Então, quando isso acontece, quando a pessoa deixa isso acontecer, se desliga de tudo que está ao seu redor e se coloca à disposição de Deus e fala: Senhor, fala comigo, usa o bispo para falar comigo. Aí não tem jeito. Não tem jeito. E é isso que tem acontecido, que a gente tem escutado os testemunhos, as pessoas que se prepararam, que falaram, elas até oram antes: Deus, o que o teu servo vai falar, ela se prepara. Então, essa palavra que é eficaz, que produz o efeito desejado, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que sabe discernir pensamentos, propósitos, ela tem uma intenção dentro dela, um pensamento, um propósito. A palavra de Deus, o Espírito Santo vê o que está dentro dela, vê o desejo dela, vê a sede dela, como foi falado essa semana. Ela está suspirando, ela suspira como a corça pela corrente das águas. Então, essa palavra, a palavra vai ser a vigília do céu, a palavra que vai vir do céu, vai, através do Bispo Macedo, chegar sobre todos que vão estar presentes aqui no Templo de Salomão, aqueles que vão participar em outros estados, vai ser algo muito forte. Então, você já deve se preparar a partir desse momento para essa vigília que vai produzir na sua vida um efeito extraordinário. E muito interessante que a gente vê muitas pessoas que ainda estão naquele processo, como a moça falou há pouco, de rebeldia, de não querer dar ouvidos, não querer dar atenção, mas existem aquelas que já chegaram numa situação
de desespero, de caos, de medo, de depressão, de síndrome do pânico. Então, essa palavra vai chegar na vida de todas essas pessoas para destruir as obras do mal e trazê-la de volta. Agora um detalhe importante, eu estava falando antes com o processo quando eu cheguei na igreja. Sim, senhor. Né? É. Cheguei na igreja e tal, recebi a cura, mas aquela fé da primeira cura minha, quer dizer, da cura do meu corpo, Sim. aquela fé não foi minha. Foi a fé da minha mãe, porque ela que me convidou para vir na igreja, e ela me trouxe para a igreja, e eu fui curado pela fé dela, porque honestamente eu não estava ali com fé. Primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu não estava com fé, não. Primeiro dia que cheguei na igreja, eu estava doido para sair fora, porque eu estava sentado lá, incomodado com tudo, o pastor falando, aí demorou um pouco. Eu não sei nem se ele demorou muito, porque eu não sei discernir assim o tempo, mas para mim ele demorou uma eternidade para poder fazer a oração. Então, naquele momento, eu não estava apoiado na minha fé, não, estava minha mãe que estava usando a fé. Muito bem. Agora, quando a palavra de Deus, depois dos dias, dos meses, dos anos, que eu demorei um pouco para me entregar, quando a palavra de Deus começou a entrar, aí foi produzindo fé dentro de mim. Quando a palavra de Deus começou a entrar, essa fé, não é produzindo, essa fé que já existia dentro de mim, ela foi se fortalecendo, de maneira tal que aí eu me entreguei. E eu acabei nascendo dessa palavra, né? Porque eu me lembro bem da palavra que me chamou a atenção, que me causou temor, que fez com que eu ficasse assim apavorado com essa situação, que o pastor César, eu não esqueço nunca mais do nome dele, pastor César, morreu. Né? Pastor César, ele era um jovem, solteiro, e ele pregava muito forte sobre salvação. Ele pregava tão forte que a impressão que eu tinha é que ele estava lá vendo eu fazer tudo de errado. Quando chegava na igreja, ele falava de tal forma que isso me incomodava. E ele dizia assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede no mar e traz todo tipo de peixe. Senta e separa os bons dos ruins. Os bons ele deita fora. Aí ele falou assim, assim vai ser no fim dos séculos. Assim vai ser. A palavra de Deus é lançada, traz, né? Aquela rede é lançada, traz um monte de pessoas. Ali é separado o escolhido do não escolhido. As ovelhas dos bodes. Joio e o trigo. Joio e o trigo. Jesus disse, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, a palavra foi limpando, lavando, até que o Senhor estivesse... Pois é. Aí o que aconteceu? Aquela palavra entrou dentro de mim. Então, nós nascemos dessa palavra. Então, se prepare, obreiros, obreiras. Quando o Bispo Macedo logo mais começar a pregar, é o Espírito Santo usando ele com a palavra para chegar até você. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Eu tenho certeza que se você vier preparado, não só você, mas todos que você vai convidar para assistir essa reunião pela TV, Canal 21, pela CNT, pelos demais, as redes sociais, a rádio, né? Você pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. E na terça-feira, nós vamos anunciar aqui qual vai ser a nossa próxima vigília. Aliás, eu vou anunciar, na terça-feira, né? Próximo programa. Tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Vem aí o Bispo Macedo com todos vocês, com uma mensagem especial.
e você vai ficar agora com a rede social, a matéria social que tem feito ajudar a muitas e muitas pessoas nessa pandemia. Deus abençoe a todos. No dia 3 de abril, os voluntários do Grupo Universal nos presídios aqui do Bloco de Limeira se reuniram para promover mais uma ação em prol das pessoas que estão nos presídios aqui da região. Foram entregues 3.200 kits de higiene pessoal. Nos presídios de CR Feminino de Rio Claro, CR Masculino de Rio Claro, CR Masculino de Limeira, Eu tenho certeza, cada kit desse que você trouxe, você membro, você voluntário trouxe, vai fazer uma diferença nessa época que nós estamos enfrentando essa pandemia, dessas dificuldades que o país está passando. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Ninguém faz isso, somente a Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos. nos CDPs de Americana e de Limeira. Essa não é a primeira vez que o Grupo NP atua em ações como essa, que além da ajuda física, também oferece ajuda espiritual a todos que se encontram encarcerados. Olá, sou Obreira Joyce aqui da sede de Uberaba e nesse sábado vou participar da Vigília dos Céus. Cada vigília tem me acrescentado espiritualmente, tem me fortalecido, tem me mostrado aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso renovar na minha comunhão com Deus. E nesse sábado eu não vou perder por nada. Olá, eu me chamo Carlene, eu sou obreira aqui na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, e eu já estou na expectativa para a nossa Vigília dos Céus, que acontecerá nesse sábado. Eu tenho certeza que, assim como todas as outras vigílias, vai acrescentar na minha vida espiritual, porque nós, obreiros, temos visto o cuidado de Deus através dessas reuniões. E eu convido você para participar conosco nesse sábado, às 18 horas, direto do Templo de Salomão. Olá, eu sou a obreira Daiane, sou daqui da sede de Uberaba e a cada vigília que está acontecendo no sábado tem me abençoado muito e eu estou aqui na expectativa para a vigília agora, sábado, às 18 horas, a Vigília do Céu, que eu sei que vai me acrescentar muito espiritualmente. Senhor diz, se haja luz, então vi na luz que brilha em mim,
que abriu